O presidente Lula consegue blindar o Ministério da Saúde por muito tempo? Dá para mexer numa área dessa, sensível assim, professor Vila? Olha, só pegando antes um gancho no que você disse, Larissa, é o negócio intolerável, né? Quer dizer, 700 mil mortos, ele não satisfeito com os 700 mil óbitos, faz uma brincadeira sobre o grafeno, e faz uma relação absurda, né? Que é de gente que não tem o mínimo sentimento, não só conhecimento científico, capacidade analítica, cognitiva, mas não tem sentimentos. Um homem que nunca visitou uma família enlutada e saber que 49,1% da população votou numa pessoa que sequer um dia pediu perdão. O Brasil precisa mudar, não é ele. Gente como ele não muda, né? É o Asmodeu, mas o Brasil precisa mudar e rápido. Com relação a essa questão do Ministério da Saúde, isso é muito grave, muito grave. A doutora Nízia é da Fiocruz, uma grande especialista. A pergunta e isso é que é uma pergunta, acho que nós que temos de fazer, porque a imprensa é uma espécie de quarto poder no Brasil, de consciência crítica até da população brasileira. Por que querem ir para o Ministério da Saúde? Tem um projeto para o Ministério da Saúde? É a pergunta. Qual é o projeto sanitário? É um projeto de vacinas, de combater doenças epidêmicas, de discutir a questão de médicos, postos de saúde. Qual é o projeto do partido que quer controlar o Ministério da Saúde para algo tão importante no país como o nosso? É isso que a gente tem de perguntar e não entrar no jogo deles, na minha leitura, com todo respeito às outras, de que eles querem pegar os escalões intermediários, se possível, o Ministério para quê? Para fazer aquilo que nós sabemos. Vamos lembrar o irmão do ex-deputado Luiz Miranda, né? O que ele denunciou na CPI, vamos lembrar da Covaxin. E o pior que o deputado eleito na Covaxin foi reeleito pelo Paraná. E agora acabou o processo. Meu Deus do céu, não aconteceu nada. Nada. O Cabo Dominguete é capaz de pagar o pato. Lembra do Cabo de Alfenas, Minas Gerais, que estava vendendo vacina a $1 de corrupção por vacina que ele ia receber? Ele foi 22 horas depois da conversa que ele teve num restaurante, ele foi receber no Ministério da Saúde. E o presidente da Pfizer, o CEO, demorou 12 tentativas. Foi feito por quem tudo isso? Por Jair Bolsonaro. Ao menos a gente ter a capacidade de indignação. Se nós conseguirmos um dia termos a capacidade de indignação, eu vou levantar as mãos aos céus. Mas para não perder o fio da meada e ser rápido, a grande questão é que o presidente Lula, nós já dissemos 500 vezes aqui, em 2023 não é o presidente Lula de 20 anos atrás. Ele perdeu a capacidade de sedução, a capacidade administrativa, de leitura de conjuntura, de entender o que é relevante e o que é irrelevante. E isso faz com que esse episódio do turismo é grotesco, inclusive porque a pasta, que deveria ser séria, mas não tem importância nenhuma. E o pior é a Embratur, o Marcelo Freixo, que é alguém que tem história no Brasil. Marcelo Freixo lutou contra o crime organizado no Rio de Janeiro, perdeu um irmão assassinado pelo crime organizado. Ou seja, então é como se você não tivesse mais princípios e para governar precisasse se aliar aquela caterva no sentido latino, né, como se nós estivéssemos em Roma antiga, né? Não é preciso. Vamos fazer uma relação republicana. Se quer trocar o ministro do turismo, troca logo. Para que esse longo período? Coloque o senhor Celso Sabino e se tiver preocupação com o que ele possa fazer, a CGU faz marcação ao cerrado. O que é a CGU? A Controladoria Geral da União. E a questão toda, estão dizendo aí que a família da senhora que se intitula Denise, lá já nem lembro mais o nome da senhora do Vaguinho, né? Eles querem controlar os hospitais de saúde do Rio de Janeiro. Sabe por quê? O Rio de Janeiro é o estado que tem o maior número de o maior número de estados, de hospitais federais do Brasil. E eles querem controlar os hospitais federais do Rio de Janeiro, que eram controlados, sabe por quem? Flávio Bolsonaro. Foi denunciado na CPI. A CPI da pandemia iria lá, acabou não indo. E eu pergunto para os dois,
porque eles querem controlar supostamente os hospitais federais do Rio de Janeiro, se eles têm um projeto fantástico para enfrentar a questão da saúde pública. Ou eles fizerem em Belford Roxo, que é uma cidade muito violenta, insisto, desde a época do Teodoro Cavalcante, a Baixada Fluminense, lembra a figura do Teodoro Cavalcante, se eles têm um projeto lá tão fantástico em Belford Roxo, tão maravilhoso, que a ONU quis exportar para o mundo e que eles querem agora exportar para o Brasil. Então o que falta um pouquinho é agir de forma republicana. E o presidente Lula precisa agir com mais firmeza. Firmeza não é autoritarismo, é ter planejamento, ter foco no que pretende fazer, saber para onde ir e para onde vai. Um governo que não tem foco, não tem planejamento, não sabe para onde ir e para onde vai, politicamente é um desastre. Na poesia é muito bonito. O Antônio Machado diz: caminante não há caminho, se hace el camino al caminar. Isso é bonito na poesia. Na política é um desastre.